De hoje é uma fisioterapeuta pélvica, que é a Juliana, e ela vai falar sobre a importância do autoconhecimento para você atingir o orgasmo. Tudo bem, Juliana? Como vai? Como é que é esse Oi, assunto? Me conta. Oi, Rosane, boa noite, tudo bem? Primeiro eu quero te agradecer muito o espaço, né, abrir pra gente conversar sobre isso, é um assunto muito importante. Então eu te agradeço muito, né, a fisiopélvica ela é uma área que vem crescendo muito e que quanto mais a gente puder falar, mais a gente puder conversar com as mulheres sobre isso, melhor, né? Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, trabalho com disfunções sexuais e urinárias femininas e disfunções anorretais também. E a minha frase, assim, que eu carrego comigo para as minhas pacientes é que, antes de tudo, vem o autoconhecimento, né? Não tem como eu tratar uma paciente como a gente tratar disfunções sexuais ou disfunções que sejam urinárias ou anorretais se a paciente não se conhece, né? Então, querendo ou não, engloba tudo isso, né? A gente tem muitos bloqueios biopsicossociais que fazem com que a gente tenha vergonha, nojo da nossa vulva, da nossa vagina, e faz com que a gente não se olhe, com que a gente tenha vergonha, ou que a gente arrume problemas para nossa vulva, né? Vulva é o que a gente enxerga, vagina é o canal, por isso que eu vou falar sempre vulva. E criaram um padrão dela ser cor-de-rosinha, dela ser com os lábios internos menores que os externos. E a gente tem tanta vergonha que a gente não se olha, que a gente não se toca, né? Que nem eu falo sempre, assim, que com 13 anos os meninos estão no banheiro se masturbando, né? E a família toda tá achando super legal, super ok. Enquanto com as meninas isso não é falado de forma alguma, né? E como que a gente vai ter orgasmo, como que a gente vai ter uma qualidade sexual se a gente não se conhece, se a gente não se olha, se a gente não se toca. E o que acontece, né? A gente não nos conhece, nós não nos conhecemos e a gente põe o peso do orgasmo e da nossa satisfação sexual, que é mais importante que o orgasmo, tu ter satisfação, a gente põe esse peso no homem, né? A gente fala muito que o homem não consegue fazer com que a gente chegue ao orgasmo. Claro, tem homem que realmente não colabora, não sabe o que fazer, também fica perdido. Mas e nós? A gente já se olhou no espelho, literalmente, já pegou um espelho, já olhou para nossa vulva, já descobriu cada buraquinho, cada partezinha, já se tocou, já se masturbou. Não, assim, muitas de nós nunca, né, passou por isso. E aí a gente cobra do outro isso. Então, a gente tem uma informação muito perdida, né, sobre isso, uma informação que está incorreta e que, claro, o parceiro ele tem que se dedicar a nos dar prazer, mas que a gente tem que saber o que é ter prazer. E para isso a gente precisa começar dando prazer sozinha. E é isso que a gente vai falar aqui. Tá. E como é que tu faz para que essa mulher que te procura, ela comece a ter esse processo assim, de autoconhecimento, Juliana? Do Assim, seu ó, na próprio corpo? verdade, eu criei meu Instagram como uma ferramenta já para quebrar tabus, né? Para quebrar padrão e para quebrar vergonha. Porque muitas mulheres nem sabem o que é uma fisioterapeuta pélvica e muitas têm muita vergonha. Olha que eu tenho meninas que me seguem há mais de ano e mesmo assim elas falam: eu tô louca para isso, eu preciso perder minha vergonha. Então, primeiro, antes de tudo, elas têm que perder a vergonha. E aí, para isso, eu uso meu Instagram de uma forma muito aberta. Eu brinco, eu falo bobagens, assim. Pode ter gente que vê isso até como uma forma não tão profissional, não tão correta, mas é a forma com que eu crio vínculo com outras mulheres que eu nunca vi na minha vida. Né? Eu preciso que elas criem coragem e tenham confiança de sair da casa delas e de vir aqui e contar a história delas, né? Que às vezes tem coisas boas, coisas ruins, contar a história delas e elas ficarem nuas na minha frente, a gente entender o que acontece. Claro que no tratamento não tem nada que a gente estimule o orgasmo, não, a gente estimula o pensamento, a liberdade, o autoconhecimento, trabalha a musculatura do assoalho pélvico, que é a musculatura, né, que vai estar ali, vou mostrar aqui minha pelve, posso? Tá. Essa aqui é a nossa pelve, né? Aqui embaixo da pelve a gente tem uma cama de músculos, a gente chama assim, né? Que é o assoalho pélvico. São vários músculos que estão inseridos aqui embaixo e que eles vão estar sustentando útero, bexiga, intestino, sobrepeso de gestação. Aí nasce o bebê e aí tem um parto, independente da via, né? Se é cesárea ou se é um parto vaginal. Carrega o bebê no colo, engorda, emagrece, enfim. Tudo isso vai sobrecarregando essa musculatura.
E essa musculatura, ela está diretamente relacionada com todas as funções, tanto urinárias, quanto sexuais, quanto anorretais. E se ela não está saudável, a gente vai ter disfunções dela, tá? Então, assim, a gente precisa tratar essa musculatura. Primeiro, ver se essa paciente sabe contrair, sabe relaxar, sabe cada parte do corpo dela, sabe onde fica o clitóris, né? Que é o único órgão do nosso corpo feito para gerar orgasmo. Então, a gente faz todo esse trabalho de autoconhecimento, né? Depois que ela vem, que ela se despiu da vergonha dela, parece brincadeira, gurias, mas eu tenho pacientes que chegam aqui assim, ó, chegam a vir 40 minutos antes, chegam aqui com a perna bamba, super nervosas, porque elas não sabem o que vai acontecer. E isso que eu explico na minha rede social, né? Falo, falo, falo. E, na verdade, essa vergonha de se abrir, simplesmente conversar. Então, a gente quebra o padrão primeiro trabalhar na rede social, ó, pode vir até mim, eu sou de confiança que vai estar acolhida aqui, né? O nosso papel é de acolhimento total, assim, sem julgamento, né? A fisiopélvica, nós profissionais temos que trabalhar muito a sororidade, o respeito a outra mulher, enxergar outra mulher sem padrões, sem pontuar defeitos, né? Se nós somos mulheres que criticam demais a outra, a gente não vai conseguir acolher bem outra mulher, né? Então a gente precisa ser uma mulher aberta para acolhedores e de outra mulher. Então a gente primeiro, né, capta lá na internet, aqui no caso, né? Elas vêm até mim e aqui a gente trabalha toda a questão do autoconhecimento, que é aprender a contrair assoalho pélvico, a relaxar, a conhecer a sua anatomia, né? Vemos como é que é a respiração dela, qual o padrão respiratório, enfim. Tem um espelho aqui, até posso mostrar para vocês depois, que é o meu espelhinho, diz ali na volta de tudo autoconhecimento. Todas elas que chegam aqui, elas se olham, né? A gente pega o espelho, a gente observa cada parte, né, da vulva, da vagina, as cores, os tamanhos, tudo, né? Para elas verem como é bonito, como é possível se olhar e ver que tá tudo bem ali embaixo, tá saudável, né? E a partir daí a gente começa o tratamento. A gente vê se a paciente tem alguma disfunção muscular, que daí ela não chega ao orgasmo por isso, ou se ela não chega ao orgasmo por bloqueio religioso, familiar, por algum trauma, né? A gente explica como que se masturba, mostra vibradores, mostra como que faz para se masturbar, enfim. Quebra muitos padrões e educa essa mulher sexualmente, uma coisa que ela já devia ter tido muito antes, né? E qual é a faixa etária de mulheres que te procuram, assim? Tem mulheres jovens também, ou é mais depois de uma certa idade? Eu tenho uma gama de pacientes muito grande, assim, sabe? Eu tenho muitas meninas muito jovens. Como eu trabalho, né, autoconhecimento, disfunção urinária, sexual, cada uma é mais padrão para cada idade. Então, assim, ó, as gurias de 18, 19, 20, geralmente é por dor, tá? Até 30 anos, por aí, 30 e pouquinhos, é dor na relação sexual. A partir de 40, geralmente já vem por perda de urina no esforço. Ah, tô lá na academia, pulo, perco xixi. Tô lá na academia, eu tô fazendo uma força, perco um pum. Enfim, né? Aí depois as mais velhas, as que já têm 50, 60, 70, 80, já tive até de 86, acho que foi uma paciente assim mais velha que veio e que é muito legal, porque chega uma paciente de 86, até tu fica assim, ó, como é que eu vou contar pra ela que a gente vai ficar 40 minutos mexendo na pepeca dela, literalmente isso, né? E a gente fica assim, né? E são pacientes tranquilas, elas já vêm assim, super de boa pro tratamento, bem legal. Então, assim, é muito grande, né? Tem as gestantes também, né? Eu trabalho com preparo para o parto e preparo para a maternidade, que eu chamo, que também é todo um trabalho do corpo, para a gestação e para o pós, né? Para o puerpério. Então, é muito grande a minha linha de idade, assim. Tu falou uma coisa bem legal, assim, do acolhimento, né? De acolher essa mulher que aqui fora já tem tantos julgamentos, já tem tanta coisa que faz com que ela se retraia, não só sexualmente, mas em vários setores da vida. Então, essa questão, assim, de ela se sentir bem, de ir nesse teu espaço, se sentir segura, poder resolver o seu problema, isso é fundamental, né, Juliana? Exatamente. Elas precisam se sentir acolhidas, eu sempre falo. Inclusive, o meu consultório aqui, e eu acho que isso é muito importante também para uma fisiopélvica,
é não ter mesa, sabe? Eu tento criar, até parece um ambiente história de terapia, assim, só não é porque tem maca, tem aparelhos, enfim. E também não é a ideia, né? Mas a ideia é que não tenha uma mesa para ficar assim, eu sou a profissional, tu é a paciente. Isso, querendo ou não, né? Lá na cabeça dela, cria uma barreira, né? A gente ali como doutora, vamos dizer assim, ou como profissional, e tu a paciente. Não. A gente é a mesma coisa aqui, entendeu? Nós somos mulheres, muitas vezes a gente troca muita ideia, até para elas pensarem assim, ah, acontece com ela também, eu não sou um ET que tá chegando aqui com um problema desses, né? Então a gente troca ideia, é para ter uma conversa muito leve, né? Então já começa a partir do ambiente. O ambiente já tem que ser de acolhimento, de quebrar, porque assim, a gente muitas, né? A questão religiosa, gente, é a mais pesada, por incrível que pareça. Eu tenho um paciente que tem abuso sexual, claro que não tô falando de todos os casos, tá? Mas Sim. eu vejo isso no meu dia a dia. Eu tenho pacientes que já foram abusados sexualmente, que respondem ao tratamento muito melhor do que pacientes que têm bloqueios religiosos, assim. Aquela questão da virgindade, esse nome que tem que mudar, né? O início da vida sexual, o peso que as pessoas que põem, assim, na virgindade, ai, né? Tem que ser perfeito, tem que ser bom, tem que ser uma noite boa, tem que ser com o cara que tu quer, até, sabe? Querendo ou não, eu acho que isso vem mais numa família mais religiosa. E o que acontece muitas vezes, a mulher se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, se guarda, e aí tá com aquele namorado há anos, e daí tá se guardando, e aí o namorado trai, ou assim, teve a relação e logo em seguida largou fora, e aí aquilo dói de um jeito de forma sexual muito grande nelas. E tu quebrar, assim, eu sempre falo, é uma dor psicológica também, mas ela sai de forma física. Então a gente tem que se unir muito, né? Aqui a gente tem a Emanuele, que fez contigo também, né? E Sim. ela trabalha com essas disfunções. A gente precisa trabalhar junta, porque eu trabalho a forma física e eu preciso de alguém que trabalhe a parte psicológica delas, porque é muito pesado. Então, a gente precisa acolher como é que ela precisa chegar e contar, ela tem que criar coragem, talvez ela nunca contou para ninguém, que ela esperou 28 anos para ter relação e quando ela teve ela foi traída, ou quando ela teve largou, muita gente não sabe, a família não quer saber, ou a família não aceita que se foi traída tem que ficar igual, porque é o cara que ela perdeu a virgindade. E e a gente precisa quebrar tudo isso, entende? Então é uma responsabilidade muito grande. E para alguém contar isso pra ti, tu tem que ser amiga dela, assim, né, profissional, mas tu tem que te abrir como se fosse uma amiga que ela vai confiar mais que tudo para contar. Ah, não, com certeza. É bem delicado tu investir nessa pessoa, tu investir numa relação, tu esperar por esse príncipe, né? Esse cara que muitas vezes ainda existe essa idealização em cima de uma outra pessoa, e aí quando tu vê, acontece esse exemplo, né? Não que a menina não tenha que se guardar para alguém que ela julgue especial. Que Sim, também exato. tem muito o outro lado, assim, ó, de muitas meninas querendo achar alguém, então sai com um, sai com o outro, e aí hoje em dia tem a questão do aplicativo, não deu certo com o outro, já vai com o outro, e assim fica aquela coisa, fica aquela insatisfação também, né, Juliana, de não conseguir ter Um alguém vazio que daqui a pouco não se encontra e não vazio. entende por quê, né? Tem vários casos. É muito amplo, né? É por isso que eu digo assim, a gente pontua coisas e às vezes é tão amplo os casos que parece que falar de uma coisa específica tu tá apontando demais aquela situação, né? A gente tem que sempre pesar isso, né? Pra não prejudicar de uma forma, eu acho que os extremos que são o problema, né? Com A falta certeza, de né? respeito, de amor próprio. Porque isso, assim, ó, eu sempre falo para as gurias, o nosso corpo é um templo. Então, essa necessidade também de transar, 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 não se cuidar, não usar preservativo, é uma falta, né? Então, eu acho que são dois extremos que a gente tem que prestar atenção, né? Não, exatamente. Eu acho que o equilíbrio e o bom senso, sempre em tudo, é fundamental. Tá? Saber o que a Exatamente. pessoa quer realmente. Saber o que é Exato. jovem, né, que te busca, o que ela quer da sua vida, se ela tem Uhum. uma personalidade para saber não, se ela quer, se ela sabe o que ela quer. A gente vê hoje em dia muitas meninas que estão solteiras, morando sozinha, né, porque não encontra um par, um parceiro para dividir, enfim.
a sua vida. Então, quer dizer, existem vários modelos, vários tipos da pessoa se relacionar, né? Ou não, entende? Então, Uhum. acho que isso no mundo que nós vivemos hoje é algo tão particular, é algo tão Uhum. individualizado, né, Juliana? É. E uma outra coisa que eu lembrei enquanto a gente estava falando também é que muitas também, tá? Não, por exemplo, assim, ficaram com o namorado, estão com ele ainda e tem dor ainda, assim, não aconteceu nada, tá tudo bem, eles estão juntos há anos, ele super apoia, inclusive isso é muito legal. Todas as minhas. É legal mais ou menos, né? Que eu já falo isso pra elas na internet também. Todas as que vêm até mim namoram, né? Os namorados eles apoiam, eles são namoros de longa data das gurias que têm dor, assim, anos, né, sem ter penetração, né? E eles apoiam, muitas vezes pagam o tratamento, e eu digo pra elas que, não é, que é legal, mas não é tão legal, porque eu sei que as solteiras também têm dor, e por que elas não procuram ajuda, né? Mas enfim. E o que eu ia dizer é que muitas vezes, mesmo tendo namorado, enfim, continua com a dor, mesmo sendo tudo estabilizado e legal, também por isso, mas a questão toda é o peso da virgindade, essa coisa do perder, do tirar, como se fosse um lacre, uma coisa que vai arrancar de ti, que a partir daquilo ali tu vai ser outra pessoa, sei lá, né? Eu acho que essa, como é que é a palavra me fugiu agora? Mas assim, a gente botar muito nome nisso e muito peso é prejudicial de qualquer forma, sabe? É tipo assim, eu só vou me liberar se eu realmente me sentir segura. Então, por isso que Isso. fica nessa luta e fuga, né? Eu me entrego, eu não me entrego. Não sei se é mais ou menos nesse sentido que tu está falando. A Não, jovem que se segura. por exemplo, aí começa a ter relação e segue com dor, mesmo tendo um relacionamento ok. Aí chega aqui assim, não, mas tá tudo bem, eu não, né, perdi minha virgindade, não aconteceu nada, não tenho nada, tá tudo bem, a gente investiga, 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 tá tudo ok. Mas aí a gente vê que também tinha, assim, eu quis esperar por isso, isso, aí tu vê às vezes esse peso isso que eu digo assim, do ato, né, de perder a virgindade, e aí elas vêm aqui com dor, mas aí é mais rápido, tu entende? Em alguns momentos é mais rápido, assim, se não teve trauma, coisas assim. Mas eu quero dizer que mesmo sem trauma, muitas chegam com dor na relação aqui igual. Tá. Mas, assim, vamos falar sobre a questão do orgasmo que a gente tinha inicialmente Vamos. colocado, né? Como que a gente pode auxiliar essa mulher que não sente orgasmo? Além do processo de autoconhecimento, qual é outras dicas que tu dá para ela? Bom, começa pelo. Primeiro, né? Se olhar no espelho. Segundo, aprender a contrair e relaxar a musculatura. Isso é muito importante. A nossa musculatura, assim como a do homem, o nosso clitóris e o pênis masculino, eles são iguais, tá? Eles têm corpos cavernosos, que são buraquinhos ali que se enchem de sangue. A gente tem a ereção, tanto do clitóris quanto do pênis. A nossa vulva se enche de sangue quando a gente tem desejo, quando a gente está excitada. E se a gente não tem uma musculatura forte e boa, a gente não vai ter força para ter ereção, né? Essa coisa que o homem brocha, a gente também, né? Porque se não tem força muscular para manter aquele sangue dentro daquele músculo, para gerar ereção, a gente vai ter dificuldade de ter orgasmo. Então a gente tem que ter força muscular, ter uma qualidade muscular muito boa. Para isso a gente tem que aprender a contrair, a relaxar, contrair, relaxar. A gente pode até fazer um exercício desses depois, se tu quiser. Ahn, Tem que se masturbar, isso é muito importante, independente da idade, independente se é casada, se não é casada, a masturbação ela é muito importante. E é muito importante entender que masturbação não é comprar um pinto, né? Eu sempre digo assim, vai lá e compra um pênis cheio de veia no sexy shop e chegar e comprei um vibrador. E daí tu usa e aquilo não gera nada, porque não é com a penetração que a gente chega no orgasmo, né? É com o estímulo do clitóris. Tem mulheres que chegam, mas assim, ó, é 1 em 10 com a penetração. Por quê? Porque o nosso clitóris aqui, né? O clitóris, se vocês olharem, vai ter um capuzinho ali, né? Nos lábios, abre bem os lábios externos, vai ter um capuzinho. Se tu levanta, vai ter uma bolinha. Essa bolinha é a cabeça do clitóris. Nela, a gente tem em média 5.000 terminações nervosas, por aí. E o homem tem a metade disso, tá? Na glande do pênis.
Então, o legal é a gente estimular sempre a parte externa. Tem muita mulher que diz assim, eu quero muito, as pessoas conseguem ter orgasmo pela penetração e eu não, só se for roçando bem, aquele sexo mais roçado, ou só com sexo oral, ou só me estimulando, eu quero muito ter orgasmo pela penetração. A gente precisa quebrar esse tabu, assim. A gente precisa entender que é através do clitóris que a gente vai chegar ao orgasmo. Ele é o único órgão feito no nosso corpo para nos gerar orgasmo. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso específico. Vou pegar o vibrador ali, posso? Vamos lá. Eu peguei isso aqui é um aparelho que eu uso aqui para quem tem dor na relação, mas ele é como se fosse um vibrador, né? Então o que acontece? É muito melhor que a gente estimule o clitóris, a gente pode usar o vibrador em lábios externos, lábios internos, pode introduzir se quiser, se gosta, né? Mas aqui a gente conseguir estimular o clitóris é o que vai fazer a gente chegar ao orgasmo mais rápido, com mais facilidade. E aí, o que vai acontecer? A gente começa a se masturbar e a gente vai perceber assim, aqui desse lado eu sinto mais prazer do que desse. E se eu movimentar minha pelve... isso é muito importante. Mobilidade pélvica. Se a gente tá muito dura, muito parada no sexo, a gente tem muito mais dificuldade de chegar ao orgasmo. A gente tem que se soltar, a gente tem que aprender a rebolar, tem que aprender a mexer, né? Rebolar, liberar esse quadril. Durante o sexo, não ficar ali parada que nem uma estátua, sabe? Só recebendo. Se mexe também, rebola também. Faz com que acho que trancou. Faz com que tenha esse atrito, que aconteça esse atrito, que tenha movimento, né? Muito importante o movimento pélvico durante a relação sexual. E aí tu vai descobrir, desse ladinho eu gosto melhor, por aqui eu gosto melhor. Ou é muito sensível, tem que ser um estímulo mais devagar, assim não é bom. Esse momento, e assim, é tu contigo mesmo, apaga a luz, vai pro teu quarto, não, liga a luz na verdade, né? Porque eu sempre falo, liga a luz, transa de luz acesa, olha pra tua vulva, olha o que tá acontecendo, isso vai estimular a tua cabeça. É importante, assim, o filme pornô, ele é uma coisa muito negativa para nós mulheres, porque é muito plástico, é muito impossível chegar ao orgasmo daquele jeito. São pouquíssimos filmes, existem hoje em dia filmes que são mulheres que dirigem e que tem um toque mais feminino, que não é aquela coisa tão agressiva e tão sem nexo nenhum para nós, geralmente, mas que se de repente, sem adoecer a nossa cabeça, a gente olhar para aquilo e mexer com a nossa cabeça, né? Dar uma coceirinha lá embaixo, aumenta a circulação sanguínea, se isso te faz bem, ou então ler contos eróticos, escutar, Spotify tem várias playlists hoje em dia que tem contos eróticos. Então, assim, é tudo isso, né? Trabalhar a cabeça, trabalhar o coração, ele tem que estar livre de mágoas também. Isso E, é muito né? É aquela coisa, bloqueia a cabeça, bloqueia o coração, bloqueia a nossa vagina, bloqueia a nossa vulva. Né? Então, muitas mulheres, isso é muito normal. Eu consigo ter muito orgasmo sozinha, tenho vibrador, ou com chuveirinho, não sei o quê, mas eu não consigo ter orgasmo com meu marido, com meu parceiro. Por quê? Ou de repente, daí se terminei um relacionamento, comecei com outro e é muito fácil ter. O trauma de relacionamento, assim, uma traição, briga, conta filho, toda essa questão vai pesando na nossa cabeça. E aí a cabeça pensa assim, não quero mais sexo, né? O cara tá ali o dia inteiro, não te estimula, não te dá um carinho, não te dá um beijo, daí na hora do sexo vai lá e quer fazer, e aí tu pensa, sabe, como é que vai ter orgasmo? Então a cabeça tem que estar bem, o coração tem que estar bem, né? A gente tem que estar amando aquela pessoa, estar encantada por ela, pra nossa vagina e a nossa vulva, nosso clitóris, enfim, responderem da melhor forma pro ato sexual. Eu adorei quando falou boneca inflável, porque a mulher foi criada para ser realmente uma boneca inflável, não sentir prazer. Aquela coisa que fica ali parado, o cara vem em cima, goza, tem prazer, faz o que ele quer e te larga ali, vai ter, né? Goza, fica lá no cantinho, vai dormir, vai fazer isso aí o que quer. E a mulher ficava ali muitas vezes insatisfeita. Então, tu está mostrando que a mulher sim tem que sentir prazer, sim, ela tem que se conhecer, conhecer seu corpo, sim, ela tem que ter atitude, sim, ela tem que buscar ajuda. Se ela percebe que na relação a questão sexual não está boa, tem que buscar ajuda, porque é muito importante o casal ter uma sexualidade ativa. Tá? Senão vão acontecendo conflitos, distanciamento, ou então a relação vai ser de pai, mãe,
ou de amiga ou amigo, uma coisa fraterna. Tu não acha, Juliana? Exatamente, totalmente. Uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes também. Respeitarem muito a quantidade, porque eu acho que isso é muito relativo, assim, tem gente que gosta de fazer todo dia da semana, tem gente que gosta 3 vezes por semana, enfim, respeitar a quantidade que gosta para de repente não ser uma coisa incômoda, né? Conversar entre o casal e sempre que for ter relação sexual. Eu sei que isso é muito difícil. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha bebê. Eu sei quanto é difícil a gente ter uma relação de qualidade tendo 2 crianças em casa, 3, 4, uma, enfim. Mas quando a gente está casado, tentar fazer, ou qualquer momento, na verdade, né? Com que toda relação que tu faça seja muito boa. Aquele momento aconteça de forma muito gostosa para os dois, que os dois cheguem ao orgasmo, que os dois acabem satisfeitos. Porque se a gente faz uma relação, começa aquela coisa na correria, tá, não tem o que fazer, vai no banheiro, faz de qualquer jeito, só pro cara ejacular. Só para dizer que fez, Fazer para que ter um fez. lucro. E aí, tipo, aí começa aquela coisa, eu nem tive orgasmo, mas ele teve, mas tá. E aí começa a se repetir. Começa a se repetir, qual é a memória que tu vai ter do sexo, não vai mudar nada, porque pra gente não tem prazer nenhum, é só pra ele, né? Enfim, então a gente precisa que todo o ato sexual, claro, uma vez que outra lá aconteceu, né? Tenha dedicação dos dois, para que termine e a tua memória sobre o ato sexual seja gostosa. Tipo, foi tão bom da última vez. Ai, como foi bom. Ai, como, sabe? Muitas vezes, como a gente tem ciclo hormonal, às vezes a gente tem muita dificuldade de chegar ao orgasmo. Mesmo até com vibrador. Tu vai lá, mas o que tá acontecendo nem com vibrador? É questão hormonal nossa. Então, assim, o que importa na relação não é o orgasmo em si. Ele é muito importante tu ter, é muito importante tu saber o que é orgasmo, como tu chegar lá. Mas é importante tu ter satisfação no teu ato sexual. Então, por mais que tu saiba assim, hoje eu tava cansada, ou tô com o meu, né, numa fase que não tá boa, mas foi gostoso o sexo, tu saiu satisfeita, tá show, entendeu? A gente não tem que ter essa cobrança também do orgasmo, porque às vezes fica assim, ó, preciso ter orgasmo, mas o que eu tenho que eu não tenho orgasmo? E aí aquilo vira um peso, né? Bem isso mesmo, né, Juliana? É bem isso mesmo. Será que eu sou frígida? Será que não sei o quê? Vou fingir que eu tive que agradar ele. Não finge que teve orgasmo, é a pior coisa que tem, entendeu? Como é O, comum isso, né, Juliana? Como é comum uma mulher fugir. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram e 244 botaram que já fingiram e só 36 acho que botaram que não. Então uma mulher mandou, essas 36 estão mentindo. Porque em algum momento, né, a gente foi meio criada pra isso. Porque na verdade, por que a gente finge orgasmo? Porque a gente entendeu que tu tem que dar prazer pro homem no ato. E tu fingir que teve orgasmo vai fazer ele pensar assim, eu sou muito fodão, chegar, né? Se ela chegar ao orgasmo, sendo que ele às vezes não tá te dando prazer nenhum, ou que tu não tá com prazer naquele momento e tá tudo bem, a gente tem que aprender a conversar, a falar assim, amor, não cheguei hoje, mas pra mim tá tudo bem, tava tribom, foi gostoso, mas eu não tava com a minha cabeça legal pra chegar ao orgasmo, tá tranquilo. Ou então assim, o jeito que que a gente tá tendo relação não me dá prazer, vamos mudar tal coisa, vamos fazer tal coisa, né? Vamos mudar. A gente tem que o autoconhecimento ele faz com que tu tenha segurança suficiente para chegar no teu parceiro e falar isso. Eu me dei conta disso porque eu também já tive momentos, né? Isso tudo eu aprendi, né? Com estudando, fazendo curso, e aí eu fui me dando conta, né? Tudo isso que eu falo, eu fui me dando conta e foi ligando as luzinhas na minha cabeça. É por isso. Porque eu também dizia assim, como é que as mulheres conseguem falar pro marido que não. Que é pra fazer. Como é que orienta? Dizia assim, tu tem que mostrar onde que ele. O que ele tem que fazer. E eu dizia, mas como é que tu vai falar pro cara como é que ele tem que fazer? Coisa desagradável. E aí eu fui me dar conta que quando tu te conhece, quando tu te toca e quando tu tá segura de si, tu consegue falar com ele da forma tranquila, assim, tipo, amor, é assim, ó, é assim que faz, né, sabe? Até isso de, tipo assim, eu tô satisfeita, né, até hoje, né, meu marido às vezes acontece, então eu não chegar ao orgasmo, e ele, tu não chegou, eu digo, amor, tá tudo certo, foi tribom, eu não tava bem, né? E pra gente conseguir falar isso, a gente tem que estar muito segura, né? A gente tem que saber o que tá acontecendo com o nosso corpo, até a questão do ciclo hormonal, é autoconhecimento, tem que saber, eu tô não tô bem, por que eu não tô bem? Autoconhecimento, né? Eu tô na fase, né? Enfim, então a gente precisa se conhecer para entender nós mulheres somos cíclicas.
Então a gente precisa entender cada fase da nossa vida como que tá, o porquê que a gente está respondendo daquela forma, até para não cobrar tanto de nós e não cobrar tanto do homem também, né? Juliana, só para encerrar, me diz uma coisa: como é que um casal pode manter a relação assim sexual sem entrar naquela rotina, aquele desgaste do tempo, né? 10 anos, 15 anos, o que que tu sugere? Olha, eu acredito que tem que ter muita conversa, muita cumplicidade. Um casal, primeiro, ele tem que conversar sobre isso, né? Entender também que vai mudando até a qualidade do sexo. Eu percebo como mulher que a qualidade do sexo vai melhorando com o tempo, né? E eu acredito, o que eu acho muito importante, muito assim, que pra mim eu falo muito, que as preliminares elas começam no bom dia, né? E o principal, eu acredito, para um relacionamento ficar com a sexualidade legal é tu entender isso, né? Que é o bom dia, é a forma que tu conversa no café da manhã, é a forma que tu sai para trabalhar, é a forma que tu chega em casa, que tu sabe que aquela forma, né? Que nem o marido chega em casa, tira o sapato, joga as coisas em cima da cama, a mulher já fica irritada, daí ela não quer reclamar para não ser chata, porque para eles é ser chata tu pedir o mínimo, né? Aí a gente é chata, daí começa aquela coisinha que não tem necessidade, mas que às vezes tá anos com a pessoa e há anos todo dia é aquela mesma encrenca. Ou às vezes a gente fica engolindo o sapo para não magoar ou para não chatear. Então eu acho que o diálogo é muito importante, é organizar as preliminares reais, que é tudo que acontece do bom dia até o ato sexual. Então a forma que tu chega em casa, a forma que se dá carinho, a forma que se respeita, a forma que fala sobre finanças, a forma que fala sobre sexo, tudo isso vai fazer com que o casal sempre consiga retomar a qualidade sexual dele, né? Não tenha vergonha de olhar e falar assim, vamos num motel hoje? Vamos, porque assim, ó, tem muito casal que tu vai dizer assim, ah, usa fantasia. Aí ela vai dizer assim, se eu chegar com uma fantasia em casa, meu marido vai rir, né? Acontece, né? Ah, e se eu fizer não sei o que, ele vai detestar. Então, só que tu entende que tu já tem um bloqueio muito grande no casal, né? Essa coisa assim de daqui a pouco não ter nem como mais chegar com uma fantasia. Vai ficar uma coisa estranha. Então, assim, é trabalhar as preliminares, é trabalhar a vida, o dia a dia. Isso vai refletir uma mulher que se sente amada, que se sente acariciada, que se sente respeitada, que vai olhar para o homem dela como um homem que realmente, né, faz o papel de homem e que é um maravilhoso pai de família, né, que dá amor para os filhos, que respeita ela, que não trai, que não mente, que fala a verdade, que troca ideias. Isso, para mim, é isso que faz a sexualidade ser boa. Não é, o creminho, o olhinho, o não sei o que. É o respeito que vai refletir e o carinho que vão refletir na cama e na qualidade sexual. Eu vejo dessa A forma. cumplicidade. É a cumplicidade que tu está falando, É a né? cumplicidade. A cumplicidade do casal. Muito legal. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu não sei se tu quer Eu deixar um também. recado final, Juliana. Se quer deixar um Eu, recado final para essas eu quero mulheres? agradecer muito o espaço. Eu quero dizer para vocês que eu amo conversar sobre isso. Que vocês podem estar. Quem viu, né, e quer conversar comigo, pode me chamar. O meu Instagram, eu sempre falo, ele não é um Instagram meu, ele é um Instagram nosso, de nós mulheres, que a gente está ali para se expor, para trocar ideias. Eu não falo só sobre sexualidade, eu falo sobre tudo, sobre vida, filhos, cotidiano. E sintam-se sempre à vontade, né, para chegar. Saibam que existem muitos espaços de acolhimento para vocês. Nunca, jamais se acostumem com dor, né, na relação sexual. Nunca se acostumem com não conseguir ter orgasmo. Não se acostumem a ter. A gente tem que ter o máximo, tá? E existem muitos profissionais qualificados. A fisiopélvica hoje em dia ela é uma profissão que está crescendo muito grandemente e que ela tem um potencial de cura e de acolhimento muito grande, certo? Muito Te bem, agradeço Juliana. muito, Rosane, por esse Eu que te momento. agradeço. Adorei, adorei esse nosso bate-papo. Eu Grande também. abraço. Beijo, obrigada.